Não, gente, eu vou ficar firme, não vou chorar, não. E Imagina. eu já não garanto. E eu já não garanto. Eu sou chorão também. Ai, Senhor. Chorocast. Tá pronto para o Chorocast? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Metocast, o podcast da Igreja Metodista Internacional. Você que já está nos assistindo já há algum tempo, você já conhece, né, o nosso projeto e como tem abençoado as pessoas, edificado as vidas com histórias de pessoas reais, né, de transformação, de encontros com Jesus e o que isso mudou e como é que foi o contexto familiar. Então, são histórias de pessoas reais que têm edificado a vida de muita gente e nós temos recebido muitos feedbacks, muita gente falando, nossa, eu fui muito edificado por essa história, por aquela outra, é muito parecida com a minha. Então, esse é o nosso objetivo, né? Poder abençoar as vidas contando histórias de pessoas reais. E você que ainda não nos assistiu ou está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Mas nós tivemos muitos outros Metocasts, né? Muitos outros episódios mais para trás. Você é convidado para poder ir lá e ser abençoado também por tantas histórias que nós já ouvimos aqui. E você, além de ouvir, tem uma outra forma ou outras formas de nos ajudar, né? Dando like, comentando, compartilhando, né? Mandando link para todo mundo, WhatsApp, grupo da família, grupo dos amigos, todo tipo de grupo que cada história pode abençoar uma pessoa, né? Então, pode mandar para todo mundo que pelo menos alguém vai ser abençoado, assim como eu tenho sido abençoado e todo mundo que faz parte desse projeto, que está no bastidor, que está atrás da câmera também tem sido abençoado, assim como você também pode ser. Então, bora para o nosso podcast de hoje. Nós temos uma convidada muito especial também, né? Eu estou feliz de recebê-la aqui e poder estar sentado numa mesa com ela, né? Acho que a gente nunca sentou numa mesa junto para conversar, mas o Metocast é isso também, né? Uma oportunidade de poder ouvir histórias que talvez a gente jamais teria tempo de ouvir, né? Por causa da correria do dia a dia, dos afazeres, dos filhos, da família. E esse é o momento que nós temos para conversar. Então seja bem-vindo, Juliana Obrigada. Pessoa Gonçalves. Obrigado. Gonçalves. Estou feliz de ter te recebendo aqui. Muito obrigado por ter aceito, né, o nosso convite, poder sentar aqui na mesa com a gente para poder compartilhar. E a gente está muito feliz. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, o privilégio é meu. E a Juliana, que é praticamente nascida na Igreja Metodista Internacional, né? Como uma filha da igreja, então é muito relevante você estar aqui com a gente. Então é de extrema importância a gente pegar as pessoas. A gente pegou líderes, né? Pastores e tudo, mas pegar pessoas que cresceram, né? Nesse ambiente da igreja e isso edifica muito as nossas vidas. Então eu queria que você se apresentasse brevemente, assim, quem é a Juliana hoje, os filhos, marido, como é que é? Pois é, né? Como você disse, meu nome é Juliana, casada com o Daniel Gonçalves e mãe da Esther, do Noah, da Elizabeth. Sou membro da igreja desde 2001. A igreja nasceu em 99, né? Então a igreja era bem novinha quando eu cheguei. E foi ali que eu conheci a Jesus e tudo. E é um prazer mesmo servir o Senhor ali E o na nossa interessante é igreja. que eu tava falando, não sei se foi com o Henrique, no dia do aniversário de 22 anos da igreja, eu perguntei, Henrique, desses 22, quantos você faz parte? Ele, acho que ele fez a conta ali, foi 17. E você é quantos anos? Dos 22 anos da igreja, 20. 20 você faz parte. Então tem muita história, né, do que já aconteceu. Mas antes de chegar na história da igreja, assim, como é que foi o seu contexto de infância, assim? Você nasceu no lar evangélico, você é paulista, né? Sim, A muito gente já teve prazer. mineiro aqui, já teve carioca, já teve de todo jeito, já teve paulista também. É, o pastor Diego. Pastor Diego paulista, você é mais uma paulista de Sumaré. Sumaré, interior de São Paulo. E como é que foi seu contexto assim de infância, lar evangélico ou não? Não, quando eu era criança, tava até lembrando, né? Quando a gente preenche aqueles formulários que vem da escola, né? Pergunta qual que é a religião, aí chegava pra minha mãe e falava o que que era? Ah, católico não praticante. E Sim. então a gente tinha nossa família, eu tenho um irmão mais novo,
Meu pai, minha mãe, mas a gente não ia em nenhum lugar. Por um tempo depois, minha mãe começou a procurar e a gente ia para vários lugares a gente foi, né? E nós acompanhando minha mãe, mas assim, nunca encontramos mesmo, né? O que a gente, o nosso lugar. Mas foi assim, a gente ia em alguns lugares, minha mãe, a gente ia frequentando junto com a minha mãe, mas nunca seguimos, né? Eu fui encontrar Jesus mesmo aqui nos Estados Unidos, na nossa igreja. Foi, quando eu era pequena, eu tenho uma lembrança de uma EBF que a tia da minha mãe convidou, que eles iam ter na igreja deles. Mas eu também fui, assim, no último dia da EBF e nem sabia direito o que ia acontecer ali, como que era, mas foi algo bem marcante, que até hoje eu lembro. Tenho memórias, assim, de como que foi. Mas, assim, acho que foi plantada uma sementinha e brevemente, antes da gente vir para cá, a gente começou a frequentar uma igreja católica carismática. Aí a minha mãe começou a ir com mais, assim, frequência. Minha mãe até teve uma experiência de cura nessa igreja, mas eu acho que desde sempre, sabe, o Senhor estava cuidando da gente e eu sempre tive alguma coisa dentro do meu coração de buscar a Deus. Isso já desde muito nova, né? E assim, você tá me contando nos bastidores, né, que você, quando você ficava meio que provocando os crentes também, assim, como é que era essa história? Ai, ai. Ok, eu não vou cantar a música. Mas eu vou cantar. Eu queria chegar aí mesmo. Ai, meu Deus. Assim, é porque a gente, na nossa família, tinha um contexto, assim, de que crente era chato, crente era isso, era aquilo. E aí estourou uma música no Brasil. E aí, assim, né? Quando você é criança, você não tem sabedoria, você absorve tudo aquilo que está sendo falado e você só passa pra frente. Aí estourou a música, né? Eu era um bêbado que vivia drogado, né? Essa Na música casa é do muito... Senhor não existe Satanás. E eu sem sabedoria nenhuma, né? Comecei a cantar. E assim, quando tocava na rádio, porque antigamente não era igual é agora, assim, que a hora que você quer, você toca música, né? Sim. Então, a minha avó tinha um rádio, assim. Aí a hora que tocava a música na rádio, porque toda hora tocava, eu colocava, assim, bem do lado da vizinha da minha avó, que era crente. E começava a dançar mesmo, assim, pra provocar, gente. É só Jesus, né? Essa música é demais, cara. Nossa, essa música ficou na minha cabeça durante dias. Aquelas músicas que é chiclete. Mas você conhece a música, né? Na casa do Senhor não existe. Muito bom, cara. Aí passou, né? Você, no caso, vocês iam pra igreja católica ainda, né? Mas todo mundo ia? A família? O pai, a mãe? O Não, mas irmão? a minha mãe De e você? eu e meu irmão Ah, sim, mesmo. seu irmão ia junto. Meu pai ia de vez em quando. Mas você chegou aqui muito nova, né? Como é que foi esse processo de sair de lá? Como é que surgiu isso? Seu pai deu na cabeça de vir ou tinha algum... O que ele pensou? Como é que ele passou isso pra vocês, assim? A gente, assim, sempre. Meu pai tinha a própria oficina dele, ele era eletricista mecânico, né? E sempre tinha muita dificuldade financeira, né? Então, ele trabalhava muito, sempre trabalhou muito. Meu pai é muito trabalhador, só que o povo não pagava e era muito fiado. Então, assim, acabava que a gente sempre, né, tinha muita dificuldade. Então, em 94, a gente tirou os nossos passaportes. Mas, assim, aí minha mãe conversou com ele e tal, as coisas melhoravam um pouquinho, aí ele desistiu. Porque ele tinha, desde sempre, o sonho de vir pra cá. Ele tinha primos que moravam aqui e ele achava, né, que ele queria uma vida melhor pra gente, então ele ia vir pra cá. Então, 94 passou, aí foi passando os anos. Só que aí, em 99, ele realmente decidiu vir pra cá. Falou, não, agora chega, não tem mais como. E foi muito difícil pra todos nós, sabe? Minha mãe relutou muito.
Eu e meu irmão também, a gente não sabia, mas via que minha mãe estava com resistência de vir. E também ficávamos assim, nossa, né? Agora a gente vai ficar longe da família. E a gente era muito, assim, apegado com as nossas famílias. Era todo fim de semana a gente passava o sábado na casa de uma avó, domingo no caso dos outros avós. Sempre, sempre. Eu saía da escola e ia para casa da minha avó todos os dias. Então, assim, pensar que a gente ia morar tão longe assim era difícil. Mas mesmo assim a gente ainda não tinha essa noção assim de que a gente ia passar tanto tempo sem poder estar com ele, sabe? Então, assim, eu lembro nitidamente o dia que meu pai falou assim, ele virou pra mim e falou assim: "Ah, lá na escola vocês estão aprendendo inglês?" Eu falei: "Ah, aprende um pouquinho e tal." Aí ele falou assim: "Ah, porque a gente vai para os Estados Unidos." E aí eu fiquei assim, né, ao mesmo tempo assim, feliz, legal, né, vamos para os Estados Unidos, e ao mesmo tempo assim, nossa, mas como assim, né? Como que vai ser ficar longe da nossa família? E aí eu contei para minha mãe ficou, né, chateada e tudo, mas foi um ano mesmo, em 99 a gente veio para cá. Ele veio na frente, ele veio em março e em junho a gente chegou aqui. Minha mãe e a gente veio depois. Isso Ele no veio primeiro. 99, né? Aí ele veio para preparar, né, o lugar para receber vocês. E como é que foi a chegada? Assim, foi um choque, assim, sua mãe já não queria vir, mas como é que foi esse... Que aqui é muito diferente, né? Tipo assim, não sei que sua mãe fazia o que no Brasil, como é que ela veio fazer aqui, na faxina provavelmente. E como é que foi essa questão dela com vocês, esse choque de realidade, assim? Assim, primeiro que a gente nunca tinha passado tanto tempo longe, né? Tipo assim, eu longe do meu pai. Eu sempre fui muito apegada com meu pai. Ele chegava da oficina, eu deitava assim, em cima do sofá, nos ombros dele, penteava o cabelo, tirava a bota e tudo. Então, assim, ficar esses 3 meses longe dele foi muito, muito difícil pra mim. E depois chegando aqui, minha mãe, lá no Brasil, ela ajudava meu pai com a companhia dele, né? Fazia contabilidade, essas coisas assim. Mas ela sempre foi dona de casa, ela sempre esteve com a gente o tempo todo, cuidava da gente, buscava na escola, levava pra cá, levava pra lá. E quando chegou aqui, a realidade foi totalmente diferente. Ela tinha que trabalhar, e trabalhando de ajudante, muitas vezes ela chegava muito tarde. E quando a gente chegou, já era o fim do ano letivo aqui. Então a gente já não foi para a escola, a gente já ficou em casa. E veio uma senhora também com a gente, que ia vir para cá de todo jeito, ela veio acompanhando a gente. Minha mãe conheceu através da agência que trouxe a gente. E ela ficou lá em casa e cuidou da gente durante o verão. E enquanto minha mãe, né, trabalhava e tudo. E aí em setembro a gente começou a ir para a escola. Mas mesmo assim, a gente chegava da escola e, né, tipo assim, não tinha da mesma maneira como era no Brasil. Então foi assim, mais um choque. Além de estar longe da família no Brasil, meu pai também trabalhava muito, minha mãe trabalhava muito. Era bem difícil. Acabou que existia um contato mais forte, né? E acabou que distanciou um pouco, porque chegava muito tarde, vocês, né, estavam dormindo, ficava o dia inteiro com outra pessoa. Mas isso aí, vocês tinham quantos anos, assim? Você, 12. Eu 12, tinha 12 e meu irmão tinha 8. 8. Mas assim, com meu pai, assim, ele sempre trabalhou muito também lá no Brasil. Tinha dia que às vezes ele chegava em casa 9 horas da noite e tava comendo, aí alguém ligava falando que precisava socorrer o carro. Aí meu pai ia socorrer o carro, chegava 11 horas da noite, a gente já tava dormindo. Então, assim, mas mesmo assim, a gente tinha meu pai dentro de casa todo dia, né? A gente tava lá com ele. Mas, assim, com a minha mãe foi bem difícil, porque ela sempre estava com a gente, né? Então foi bem, bem diferente a situação, sabe? Aí, passando o verão, né? Começou o ano letivo. Essa senhora continuou lá na casa com vocês ou não Sim, mais? ela ficou acho que um ano com a gente lá. Não era muito planejado, mas ela acabou ficando mais. E, né, ajudando a cuidar da gente, até a gente se restabelecer.
ela ficou um pouquinho mais de 1 ano. Aí, no caso, esses primeiros meses, né, foi de uma adaptação, né, a um lugar novo e trabalho novo, casa nova, tudo diferente, né, uma língua diferente. E passando o verão, você começou o ano letivo na escola, e como é que foi esse outro choque, né? Você chegar, você já com 12, né? Então você já falava português muito bem, e chegar você ouvindo pessoas falando outras línguas que você não estudou um pouco, né? Mas chega aqui é diferente, né? Eu acho que o que eu estudei no Brasil, assim, não ajudou muito. Foi muito bom também, porque Deus, né, prepara todas as coisas, eu acredito. A gente tinha um vizinho que ele era de família hispana, e ele falava inglês muito bem, porque ele nasceu aqui. E durante o verão todo, ele dava uns livrinhos pra gente, livrinhos assim com palavrinhas pequenas, e eu falava, como que fala isso, né? E ele também foi ajudando um pouco nisso, tipo falar, oi, quero água, quero banheiro. Algumas coisas básicas, assim, ele ajudou. Então, né, o verão inteiro a gente ficou nessas coisas assim, aprendendo. Eu lembro que, não só na escola, mas eu lembro que no programa, a Xuxa tinha um negócio que ela ensinava no programa dela tinha um quadro que ela ensinava português, espanhol e inglês também. E eu tinha um caderninho que eu anotava nas 2 línguas. Mas assim, eu acho que eu nunca imaginei, né, que a gente realmente ia vir morar aqui. E eu acho que minha mãe também, assim, achava que meu pai tinha um sonho e tudo, mas que nunca ia se concretizar, né? Meu pai, quando ele estava na escola, ele tinha uma professora de inglês que odiava ele, porque ele não quis, ele falava, eu nunca vou precisar disso, né? Pra que eu vou aprender inglês se eu nunca vou pisar na América e tudo? Mas aí... Mal sabia, né, que... ele copiava da minha tia, que minha tia estava na classe com ele. Mal sabia que os planos de Deus, né, para direcionar vocês, a família inteira para cá. E como é que foi? Você lembra, assim, quando você chegou na escola, assim? Como é que foi a sua chegada, assim? É bem diferente. Eu lembro que assim que eu cheguei, encontrei um grupo de outros brasileiros, hispanos que estavam ali, que estavam nessa classe. E, né, foi assim, foi um tempo de adaptação mesmo. Como a nossa classe de ESL era separada, os outros meninos americanos, às vezes, tinham muito preconceito. Então, eles cortavam a fila, eles faziam, tipo, bullying, fazia tudo assim pra atormentar a gente, falar, vocês são os de fora. Eu já presenciei eles batendo em colegas meus, sabe? Por nada, só porque olhou pra cara e falou assim, não gostei porque você é imigrante, né? Por que você tá aqui? Então, assim, isso também foi complicado, né? Porque eles, né, não precisava de fazer isso, mas às vezes eu chegava em casa e falava com a minha mãe, falava, mãe, porque hoje aconteceu isso, 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 aquilo. E eu acho que é tão importante isso, né? De quando você passa alguma coisa na escola, você ter alguém para quem contar. Eu acho que hoje em dia muitas crianças passam pelo bullying e não contam para os pais, ou não tem esse espaço para, né, para se abrir, e aí acaba internalizando aquilo tudo. E minha mãe só falava assim, não sei, tipo, né, se bater, leva, coisa de mãe. Bater, você bate também. Se bateu, levou. Se apanhar lá, você apanha aqui também, dentro de casa. Então, assim, acabava que tirava aquela coisa, assim, sabe? Eu falava com a minha mãe, desabafava e levava pronto. na boa, normal, e ela, assim. não, né, liga pra esses meninos não, que eles não sabem de nada. Então, era assim, né? Mas, assim, logo eu tive um professor muito bom, logo ele já me colocou, tipo, no fogo mesmo, e ele já falou assim, não, você já pode fazer aulas eletivas, né? E ter aulas junto com os americanos, né? As não matérias tão que você separadas. pode escolher, né? Sim, Que E é tipo. qual foi a escolhida? Ele escolheu ou você escolheu? Ele escolheu. Qual? Oratório, falar em público. Oratória, É o primeiro primeiro que tinha acabado de chegar do Brasil. falava mal inglês.
aí? Assim, mas eu acho que em tudo, né, a gente vê o cuidado e provisão de Deus, né? Porque eu nunca pensei que eu ia falar em público, mas foi importante também para, né, para o ministério que Deus ia me dar depois e para tudo. E ele, assim, ele me colocou no fogo, mas ele também me deu todo o suporte. Então, eu ia para a classe de, né, public speaking. Aí eu voltava e falava assim, eu tenho uma tarefa, eu tenho que fazer uma coisa assim, escrever e falar e contar de um produto de lenço, não sei o quê. Aí ele, ok. Aí ele sentava comigo, me ajudava a escrever com as palavras assim que eram mais fáceis para eu falar. Ele ensaiava comigo, né, praticava comigo antes. E aí eu ia lá e falava tudo. Porque é uma matéria muito prática, né? Oratória, você precisa falar, você precisa discursar, escrever e preparar o que você vai discursar para alguém ou para um monte de gente, né? E para uma menina recém-chegada, deve ter sido um Eu pouquinho. acho assim que se fosse hoje em dia, eu fiz de novo a mesma classe da faculdade e foi terrível. Um dia a professora falou assim: senta, que você vai desmaiar. Porque eu tava tão branca, eu tava branca igual um papel. E... Mas assim, naquela época, né? E foi muito bom essa classe, porque naquela classe tinham meninos assim que não eram igual os outros que estavam fazendo bullying, sabe? Eram alunos que, tipo, me incentivavam, falavam assim, nossa, eu gostei que ela fez isso, que quando ela fez, né? A gente, um dos projetos que eu lembro era fazer propaganda, e eu escolhi fazer propaganda de lenço de Kleenex. Ah, Não sei porquê, né? você lembra o que você falou? Aí eu lembro que eu pegava assim o lencinho e passava no rosto. Tinha toda Nossa, vai uma. fazer passar vergonha agora. Seja bem-vindo ao Metocast. Então, aí, né? Aí, porque assim, você falava, aí os outros alunos, eles tinham que te dar um feedback do que você falou. Então, eu lembro, a menina falou assim, eu gostei que ela não só falou, mas ela também usou o produto e ela fez, né, uma coisa junto. Uma caracterização, né? Tipo, encenou junto. E assim, foi bom, porque aí, como antes era só mesmo assim, né, rejeição, você não pertence aqui, volta pro seu país, ali o grupo tava mais aceitando também, sabe? Recebendo. Então foi muito bom. Nessa classe especificamente, Nessa né? classe especificamente, que foi a primeira classe que eu fiz fora do ESL, que é o programa Inglês segunda de língua, né? inglês segunda Você fez língua. alguma outra? Sim, fiz várias. Eu fiz fotografia, fiz culinária. Culinária? Mas conseguiu praticar isso na escola? Sim, Não é? a classe era uma cozinha mesmo, assim, com Legal. vários fogões e tudo assim, era dividido assim, sabe? Tinha uma cozinha completa, várias assim, cozinhas completas, e você trabalhava em grupo. A professora trazia a receita e você tinha que recriar aquilo e depois no final você podia comer, que é melhor Ainda de podia. tudo. Então, isso que é a parte legal, Se né, do saiu negócio. bom, é bom, né? Mas se não deu certo. Aí você fez aula de carpintaria também? Fiz aula de carpintaria. E foi até nessa aula que eu, depois, né, em 2001, que a gente recebeu a notícia do 9/11. Você estava na aula Eu de estava na carpintaria. aula, o professor, ele nunca tinha nada ligado, né? E nesse dia a gente chegou na aula e ele estava com um radinho de pilha assim e ouvindo. E a gente, né, o que está acontecendo e tal. Aí ele falou assim, parece que um avião se desgovernou e bateu numa torre lá em Nova York. Aí todo mundo falou assim, nossa, que triste, O tal, primeiro, tal. né, quando bateu. Quando bateu o primeiro. Mas todo mundo achando ainda que tinha sido um acidente. Todo mundo ficou assim, nossa, que ruim e tal. E ele continuou ouvindo. E aí a gente acabou a classe, a gente terminou o que a gente estava fazendo ali. E continuamos indo, né, para as outras aulas. E só sumindo gente, assim, né? Os alunos indo embora, e a gente, né? O que está acontecendo? E sem saber mesmo o que estava acontecendo, aí eles fizeram um anúncio
no alto-falante da escola falando assim: professores, não é para ligar a televisão. Aí eu fiquei assim, o que que tá acontecendo, né? Para fazer um aviso desse jeito. Aí tinha os pais já pegando os meninos e levando para casa. Sim, os alunos estavam indo embora e a gente, né? Quem ficou não sabia. Aí quando tava quase acabando a aula, assim, a minha mãe foi me buscar também. Ela falou: nossa, eu fiquei aqui horas tentando tirar vocês da escola e não conseguia porque a fila de pais buscando os filhos na escola estava enorme. Houve um ataque terrorista lá em Nova York e, né, e vocês não estão sabendo? Eu falei: não estou sabendo, né, a gente só viu. E foi, assim, algo terrível mesmo, sabe? Foi chocante a gente ver o ataque e ver, né, a maldade mesmo no ser humano de fazer aquilo. E a gente também ficou numa situação assim de, né, porque imigrante e tudo e, né, com medo de que poderia acontecer pra gente vindo dessa situação. Sim, claro. Uhum. Você já sofreu um pouquinho de bullying, né? Pelo fato de ser imigrante, né? Então, quando acontece algo, né, atentado de outro país, né, acaba que generaliza-se tudo, né? Como se todos os imigrantes fossem maus e fossem prejudicar os residentes aqui, né? E também logo depois o presidente fez uma declaração de guerra, né? Então a gente ficou com muito medo. Eu lembro assistindo, né, ele fazendo esse pronunciamento e pensando, tipo, o que vai ser da gente agora? Será que a gente vai conseguir voltar para o Brasil, né? E pensando assim, né, eles vão vir aqui, vão atacar aqui e, né, como que vai ser? A gente fica, a gente vai embora? Muita incerteza, muito medo. Uma situação bem, bem difícil mesmo pra gente que tava aqui, né, sem saber. Bateu essa incerteza na família de vocês, assim, mas vamos embora? Já, o que Sim. será que vai acontecer? Melhor ir embora? A gente não sabia, sabe? Meu pai queria ficar, o pai falou assim, não, vai tudo ficar normal, já teve muitas guerras, muitas coisas assim. Mas a gente ficou com bastante medo, né, de não saber o que iria vir disso, né? O que ia acontecer. Você me contou que seu pai estava trabalhando em Nova York nesse dia, né? Sim, isso foi uma das coisas bem difíceis, porque meu pai estava trabalhando dentro de Manhattan, e aí a gente, assim, né, comunicação naquela época não era tão boa, Imagina. né, aqueles telefone tijolão, que tinha que subir em cima da van com a antena para de televisão, assim, para poder comunicar. Mas o pouco que a gente conseguiu comunicar com ele, ele falou, olha, eu não sei se eu vou conseguir sair daqui. Os policiais foram fechando todas as entradas e saídas de Manhattan. Tipo, ninguém entrava, ninguém saía, até eles descobrirem, né, o que realmente estava acontecendo, o que estava por trás. Porque demorou um tempo, né? Teve o primeiro ataque, aí depois, quando bateu o segundo avião, que eles entenderam, e aí teve na Pensilvânia, teve em outros lugares lá no Pentágono, e aí que eles entenderam que era um ataque terrorista. Então, eles foram fechando tudo, e meu pai conseguiu, de alguma maneira, eu nem lembro se na época foi por orelhão ou se foi com esse telefone mesmo que ele tinha, ele falou, olha, eu não tô conseguindo sair daqui, talvez eu vou ter que passar a noite numa igreja, alguma coisa assim. E a gente morrendo de medo, né? Porque teve um ataque, teve outro, como a gente ia saber que não ia ter um terceiro e ele lá preso, né? Então, assim, foi um momento muito, muito, assim, aterrorizador mesmo. Aí, mas graças a Deus, ele conseguiu, de alguma maneira, sair por umas ruas, uns caminhos por trás, assim. Foi indo, insistindo até conseguir. Ele chegou em casa aquele dia. E até aqui na praia a gente conseguia ver a fumaça subindo, sabe? Uau. Ali em Long Branch. A gente conseguia ver a fumaça subindo. Yeah. Uau. E era... Que foi mais ou menos na hora do almoço, mais ou menos, não. O primeiro ataque, eu acho que foi de manhã. Foi umas 10 da manhã, Aí seu pai conseguiu chegar já muito tarde Já também, de né? tarde, já era umas 5, 6 horas da tarde.
e, né, tentando de todas as maneiras até que ele conseguiu sair de lá. E ela falou aqui de uma coisa chamada orelhão, jovens, orelhão. A gente usava para fazer ligação, botava ficha. Ah, não, melhor ir no Google, né? Porque ficar explicando ficha, orelhão, depois virou cartão. Orelhão, você vai no Google lá, põe lá orelhão, que você vai ver o que é. E você vai que era para fazer ligação, para ir, era o que tinha, né? Para poder falar com família, com tudo. E eram outros tempos, então, mas é isso, o orelhão era para fazer ligação, basicamente. E, tipo assim, você tava aqui já numa época, a gente falou de 2001, né? Então era muita coisa que se tem hoje, exatamente não tinha nada, né? Ainda mais essa coisa de televisão, TV a cabo, essas coisas. Você tem uma história que, como é que era para ter as coisas do Brasil? Do Brasil. Né? A gente não tinha, né, o cabo do Brasil, então era por... Só via TV americana, tinha acesso à TV americana Tinha o normal. cabo, e a gente assistia lá em casa, a gente assistia mais Univision, que era o canal hispano, né? E a gente recebia muitas notícias, porque era o que dava mais ou menos para entender melhor, né? Os meus pais e tudo. E também tinha... A gente ia no Alto Astral e pegava as fitas, cassete. Também tem que pesquisar. Lá no Google, Ai, gente. Ó, não é porque a gente é velha, é porque as coisas mudaram muito rápido, pouco Verdade, tempo. Então a gente tinha que ir lá e alugar o cassete dos programas do Brasil. Aí, tipo, Faustão, Jornal Nacional, Fantástico. Aí você ia lá e falava, eu quero ver a novela, eu quero isso, aquilo, outro. E recebia as notícias. Então, mas sempre vinha, tipo, com uma semana de atraso. Mas aí, no caso... O pessoal do Brasil gravava e mandava. O cassete, então, assim, tinha notícia de quê? De um dia só? Ou eles juntavam? Não, eles juntavam a semana inteira, igual se era o Jornal Nacional, eu acho que era assim. Aí eles juntavam a semana inteira e colocavam numa fita. Aí eles enviavam pra cá. Então era sempre assim, não era notícia fresquinha. Que até chegar aqui já era pelo menos já era uma notícia semana velha. de gravação, mas sei lá, mais uma semana pra chegar aqui, então o negócio já não tava nem, já era meio velho já também. A notícia já não é essa mais não. Já. Mas assim, ainda era na nossa língua, né? Então era... Novela também? Novela também. É mesmo? Sim, tinha todos os programas, assim. Mas e no caso essa loja que você falou que trazia e vocês iam lá e tinha que rebobinar a fita também, né? Tinha que rebobinar a fita. Também a gente tá falando vários códigos aqui, meio difíceis, assim. Entregando a idade. Entregar rebobinado pra outra pessoa poder assistir depois. Essa história eu nunca tinha escutado. Você escutou, Isaac? De pegar do Brasil a fita cassete? Uau. Era difícil, não era? Eu trabalho com ele. Quem? O Henrique. Dessa época também, né? Eu lembro até hoje o dia que a gente foi buscar a parabólica lá em Newark para poder instalar, né, a dish. Tinha que ser uma dish especial para pôr em cima da casa para você poder assistir o canal brasileiro. Mas isso foi depois ainda, sabe? A gente viveu na fita cassete um bom tempo. Só que aí era um problema, porque quando neva e você tem uma parabólica, a neve acumula ali. Aí minha mãe mandava a gente lá no teto com neve, com a vassourinha. E eu reclamando de tirar a neve. Vai reclamando. pra poder assistir os programas, né? Senão não tinha televisão, não. GPS. Não. Não, era mapa, Era né? MapQuest. Ia no mapa de papel, andar em Nova York e voltar. E tinha uma história que, tipo assim, o cara tipo, tinha um motorista e quem sentava do lado era só O quem copiloto. sabia manusear o mapa. Quem sabia ler o mapa, né? Você errava uma rua ali, você fala assim, não, isso não acontece, não. Mas... Era o mapa, assim, né? Todo em cima do E coisa hoje do o pessoal carro. chega aí, os Nutella, acha que tá tudo difícil. Ai, Não, e aí depois, assim, melhorou um pouquinho. Porque aí quando a gente teve o primeiro computador com acesso à internet, aí tinha um site chamado MapQuest. Não sei se vocês conhecem. Mas esse site, se você ia lá e digitava o endereço, né, de partida, de chegada, aí invertia também para ele te coisar. Aí eu fazia isso pro meu pai. Tem que Ele tinha imprimir companhia, aí e você levar. imprimia. Só que o negócio é o seguinte, se você errou a rua,
acabou. Você não sabe qual que é a próxima. Porque era pra ter virado à direita lá atrás, você virou à esquerda, aí agora tu te vira. Então, né? Meu pai sempre foi muito bom em direção, então ele não tinha muitos problemas, mas eu lembro de uma vez que a gente ia no Fine Fair. Eu, minha mãe e meu irmão. A gente ia no Fine Fair, a gente morava na Morford ali. Aí a gente se perdeu. A gente virou pro outro lado e foi. E quando a gente viu, a gente não conhecia mais nada. A gente veio para lá é pra Deal. Imagina, né? Aí... Aí a minha mãe falou assim, eu acho que a gente tá errado, que a gente tá andando muito e não tá chegando no Fine Fair. Aí a gente teve que parar alguém lá na rua e perguntar, né? Como que a gente faz pra chegar no Fine Fair? E eles assim, você tá meio longe. Você segue aqui, você vai descer a Oxa até... Nossa, é bem longe. Então a gente caminhava muito e nessa época a gente ainda não tinha comprado um carro. Meu pai tinha, né, a van do trabalho dele, mas assim, era... A Fabiana uma vez queria ir no BJ's, ela foi parar lá em Newark. Mas aí já era tipo assim, ela já tinha isso era o quê? Não, com GPS. Tá, vou deixar explicado aqui. Imagina, coitado. Um iPhone 10. Então você viu no Google aí, ó, já tem duas coisas no Google que você viu: orelhão, fita cassete, e aí um pouquinho a gente vai falando mais coisa aqui. E passou esse tempo, né, Juliana, e toda essa dificuldade, né, depois foi ter o acesso à televisão, né, parabólica e tudo, mesmo com toda dificuldade, já era uma grande coisa poder assistir a Globo, por exemplo, né, que era bem, que não tinha, né, para acesso. E a gente vai chegar num ponto um pouquinho da sua conversão, mas antes da sua conversão, você já aqui, né, vocês tiveram uma perda importante na família, né? Sim. Que gerou logo depois da conversão, né? Antes de a gente chegar na conversão, falar disso, como é que foi essa perda que você teve de ente querido no Brasil? Como eu falei, né? A gente tinha nossas dificuldades no Brasil e tudo, mas na escola meu apelido era Risadinha, porque eu sempre estava sorrindo e tudo. Isso mudou um pouco quando a gente recebeu uma ligação falando que meu avô tinha falecido, o pai da minha mãe. Ele teve um ataque cardíaco fulminante e ele morreu, né? Não tinha nenhum problema antes, nada, só... O negócio falou, vocês eram muito próximos, né? Você estava sempre nos finais de semana ali junto. Não, o meu avô, ele sempre foi, assim, muito rígido com as filhas, né? Com a minha mãe, com as minhas tias. Mas para os netos a gente podia fazer tudo. Eu sempre, né, dormia, a gente falava, posava na casa dos meus avós. E quando a gente ia para a casa dele, ele saía da cama dele para poder deixar a gente dormir com a minha avó, para a gente ficar confortável. Ele ia dormir no sofá. Aí ele ia, empacotava a gente, né? Muito carinho, muito amor. Só que ele veio a falecer. A gente estava aqui há mais ou menos 1 ano. 1 ano só? 1 ano. Então, a gente ainda estava naquele período de adaptação e, né, e ele veio a falecer, morreu. E a gente, assim, né, isso foi antes do 9/11, mas também foi uma coisa assim que a gente ficou, né, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar? A minha mãe tentou trazer minha avó para cá e não conseguiu, minha avó não conseguiu o visto. E minha mãe ficou muito, assim, né, deprimida por causa da situação e a gente também. E naquele momento, tipo, minha alegria também foi embora, porque eu já estava longe da minha família e aí, né, perdi, assim. Eu acordava no meio da noite e falava assim, perguntava para essa senhora, falava assim, é verdade? Tipo, não é verdade. Porque você viver o luto é muito difícil. Mas quando você tá ali e tá toda a família passando aquilo junto, é uma experiência. Quando você tá longe e você não tá ali vendo o que tá acontecendo, você não tá passando junto, parece que não é real, sabe? Sim. Eu sonhava que eu tava andando pela cidade e chegava lá e tava meu avô.
ele tinha um bar, lanchonete. E eu falei assim, eu vou, né, encontrar ele lá. Então, assim, foi um baque muito grande, foi uma perda muito grande. Só que Deus me levou a entender que 1 ano depois que ele morreu, em algum tempo, assim, mudou uma família lá na casa de trás, onde a gente morava. E eles sempre chamando a gente para ir na igreja. E eu mesmo com aquela ideia, né, de crente isso, crente aquilo. Falava, não, nossa, que povo chato, por que sempre chamando? Não quero. Brasileiros, né? Brasileiros. As meninas eram mais ou menos da minha idade, a menina. Eram 2 meninas e um menino. E o menino era da idade do meu irmão, mais ou menos. E ele sempre chamando, e eu falava assim, não, eu não quero ir, né, esse negócio de crente e tal. Só que aí ia ser o aniversário da morte do meu avô. E, né, de repente eu só virei e falei assim, eu mesmo com Deus, né, não sabe nem, eu acho que eu não tinha nem noção que eu estava orando aquilo, mas assim, eu falando com Deus. Eu não quero ficar aqui hoje para ver minha mãe ligar no Brasil e chorar tudo de novo e relembrar e viver isso tudo de novo. Eu não quero, hoje eu não quero, né, ver isso. E minha mãe sempre ligava no Brasil no domingo, né? Porque a gente era outra coisa assim, não tinha como você só pegar o telefone, o WhatsApp, ligar para o Brasil. Você tinha um cartão específico que você ligava, você comprava, ligava. Sim. E aí eu falei assim, não, eu não quero estar aqui. Eu sabia que ela ia ligar, falei assim, comigo mesma, né? Se elas me convidarem hoje, eu vou. Mas só pra fugir, entendeu? Aí, claro, né, que Deus só espera... Quantos anos? Hã? Quantos anos? 14. Ela sempre convidava você Sempre. e seu irmão a família toda pra poder ir. Aí que a gente acabou fazendo amizade, assim, porque eles eram nossos vizinhos, né? A nossa casa era 2 apartamentos e tinha uma no fundo. E eles moravam nessa do fundo, a gente acabou fazendo amizade. Assim, amizade daquele jeito, né? Ok, você pode ser meu amigo, mas me chama pra igreja. Sim, sim. Uhum. E aí elas me chamaram, claro, né? Deus usou essa oportunidade, elas me chamaram e eu falei que ia, perguntei pra minha mãe se eu podia ir, ela falou que sim. E aí eu acabei indo e, né, ali foi algo assim que quando eu já, né, cheguei na igreja, eu vi que tinha algo diferente, que eu tinha que estar ali de alguma maneira. Acho que sempre, assim, minha mãe e a gente sempre buscou. Às vezes eu deitava na minha cama à noite e nem não sabia orar, nem rezar, nada, e ficava assim, falando alguma coisa assim com Deus. Eu sentia que eu tinha que fazer aquilo, né? E até, assim, inocência de criança, minha tia ficava lá jogando videogame, tentando passar a fase do Sonic, que é velho, mas voltou. E aí eu ia para trás da cristaleira da cozinha da minha avó e ficava lá assim, Deus, por favor, ajuda minha tia a passar de fase, né? Mas eu vejo nisso também, assim, eu não entendia, mas acho que o meu espírito, assim, né, do meu coração, eu já queria ter essa conexão com Deus. Olha eu batendo no microfone. Eu já queria ter essa conexão com Deus, né? Então, assim, aí quando eu, né, fui ali e foi algo muito especial, eu comecei a ir. Aí eu falava pra ela assim, ó, mas eu não vou em todos, não. Né? Porque a gente tinha, na quarta-feira tinha reunião de oração, no sábado tinha culto e no domingo tinha culto. Você foi em qual dia? Foi no domingo. No domingo. Porque era o dia que minha mãe ia ligar pra... Porque geralmente sim, verdade. meus pais ligavam pro Brasil no domingo. Você fugir dessa situação ruim, foi no domingo que você foi pra lá. E depois? O que você sentiu quando você entrou na igreja, você lembra? Assim, eu achei muito bom e eles sempre tinham apresentação, tipo, solo, né? Aí a gente, né, conheceu os outros jovens que tinham lá e tudo. Assim, a princípio foi, assim, me senti bem lá. E aí eu comecei a ir, querer ir. Eu pedia pra minha mãe ir e tal. E meus pais deixaram eu ir.
E um dia, essa família que chamou a gente, eles não estavam, eles tinham ido para um acampamento da família deles, alguma coisa assim. E eu lembro que o bispo, ele pregou e fez um apelo. E eu não lembro, né, exatamente o que era o apelo e nem detalhes assim, mas eu sei que aquela palavra que ele pregou falou muito forte no meu coração. E eu tive que ir lá na frente. Tu foi sozinha no culto esse Sim. dia? Eu tive que ir lá na frente. Eu tava sozinha, né? A gente tinha a nossa líder de adolescentes e tudo, que meio que adotou a gente depois, né, que eu comecei a ir. Mas, assim, eu fui sozinha lá na frente, me ajoelhei no altar e ele orou. E a hora que eu levantei, eu chorava sem parar. Eu não sabia por quê, eu não era assim... Eu não tava chorando porque eu tava triste por causa de alguma coisa. Era algo, assim, que era mais forte do que eu, sabe? Nesse dia eu acho que eu recebi mesmo, assim, um preenchimento, um batismo com o Espírito Santo. E aí, a gente tinha a minha amiga Letícia, que é irmã do Léo. Ela falou assim, né? Por que você tá chorando? Me pegou e me levou pro banheiro da igreja. Né? Tipo assim, vou ajudar ela, né? Pra ela se limpar e tal. E eu não parava de chorar. E aí ela foi e chamou a Andréia e a irmã Sally, que é uma senhora também que é uma bênção, né? E que fez parte da história da igreja. Chamou elas para vir me consolar, me acalmar, não sei, né? Fazer alguma coisa assim. Aí imagina a cena, tava eu, a Letícia, a irmã Sally, a Andréia, dentro do banheiro, a gente começou a orar, e aí o meu choro já virou riso. Eu comecei a rir sem parar. E elas também começaram a falar em língua, tudo dentro do banheiro. E, assim, desde daquele momento pra frente, eu me decidi por Cristo mesmo, porque foi algo assim que eu nunca tinha experimentado na minha vida. E me preencheu de uma maneira que eu nunca tinha sido, né, preenchida. E daquele momento em diante eu falei assim, não, eu vou ficar firme com Jesus, eu vou seguir ele, e logo depois me decidi por batizar e tudo. Mas, assim, naquele momento eu vejo que eu estava transformando toda a minha tristeza em alegria. Foi algo, assim, muito, muito impressionante, fantástico, que realmente me marcou. Aí dali pra frente você nunca mais saiu da igreja? Não, nunca mais. Nunca mais, até hoje. Graças a Deus. Uau. Umas experiências, né, marcam a gente de uma forma que a gente já nem lembra mais como é que era a vida sem Jesus antes. Né? Tipo, parece que apaga, né? Nossa, essa é a vida que eu quero, tá aqui. É você já ter tido uma experiência já com o Espírito Santo logo no apelo ali, juntou as irmãs e as amigas ali. É realmente sensacional ouvir histórias como essa, assim, de como Jesus faz, né, as coisas. Você foi sozinha, primeiro você foi convidada, você ia com alguém, a pessoa não tava, você poderia nem ter ido, né, mas o Espírito Santo te conduziu aí até lá, né, e você poder receber ali. E como é que foi assim? Você tava sozinha, e como é que você chegou em casa depois desse turbilhão de emoções e essa situação? Você contou pros seus pais, assim, imediatamente? Eu acho que eu não sabia descrever o que tinha acontecido. Então, eu nem, assim, contei pra eles, porque eu acho que, assim, depois que aconteceu, né, que a minha líder, a Andréia, estava lá e tudo, depois de um tempo que ela foi me explicar o que tinha acontecido. Porque eu fiquei, assim, sem saber, sabe? Sabia que era bom, sabia que era de Deus, mas eu não sabia exatamente, tipo, o nome disso, o que significava, por que estava acontecendo aquilo. Aí ela foi te acompanhando e te explicando, te discipulando, te ensinando. Ela fez um trabalho discipulado mesmo assim. Ela me chamava de filha dela. Ela quase me adotou, né? Ela foi minha mãe espiritual mesmo. Eu tenho muito carinho. Ela ia lá ela ia na minha casa, me pegava
para sair, para ir na TJ Maxx, para ir fazer o que ela ia fazer, né? Ela me levava para todo lado com ela e tudo. Não só eu, né? Mas também a gente era um grupo pequeno, nós éramos 6 quando eu cheguei na igreja, era só 6, 4 meninas e 2 meninos. E, né? Ela realmente foi um discipulado de viver com ela, de ouvir o testemunho da vida dela, ela contando, né, da experiência dela, de Jesus, de tudo. E foi, assim, algo que foi me preparando realmente, né? Eu acho que é muito especial quando alguém, assim, te traz para debaixo das asas e cuida mesmo, né? Ela fez esse trabalho. E o interessante nessa faixa de idade, assim, adolescência, juventude, você falou que era um grupo pequeno de 6, mas eu creio que dali ficou amizade, né? Por exemplo, a Letícia até hoje, o Léo, né, que era um dos meninos, né, que tá aí até hoje também. Então, a importância de estarem unidos, né, já começar uma amizade ali e seguir, né? Então, porque eu particularmente vejo jovens e adolescentes hoje muito desconexos um do outro, né? Eles podem estar no mesmo lugar, mas não necessariamente eles vão conversar alguma coisa entre si. A gente era amigo pra tudo. A gente, um pouquinho mais pra frente, a gente ia pra praia, jogar vôlei, aí brincava lá, saía, ia pro mall. Se não tinha nada pra fazer, ia todo mundo pro mall. E tem isso que a gente queria chegar nessa história. Você me contou a história que a Paula dirigiu um Havan sem freio. Conta pra gente. Tô tentando imaginar a cena da Paula com a van sem freio. Era só a Paula que podia dirigir a van, porque só ela conseguiu fazer a van miraculosamente parar. Tipo o carro do Flintstone, vai freia com o pé. Com o pé mesmo, né? Então, assim, a Andrea queria fazer as coisas com a gente, levar a gente nos lugares e tudo, né? Mas aí a gente falava, não tinha carro grande o suficiente para levar. Mesmo que eram 6, às vezes era um pouquinho mais, às vezes os irmãos mais novos iam junto também, né? Queria todo mundo ir junto. E tinha essa van, que era a van do centro comunitário, né? Que eles usavam para pegar as doações, essas coisas assim. E era a van que a gente tinha para passear, né? E aí a Andrea falava assim, ô Paulo, mas vai você dirigindo, porque a van não tem freio direito. se não, né, eu não vou dirigir, porque eu não dou conta. Então era a van cheia de menino, e eu acredito que Deus acampava os anjos ali para segurar o freio da van que não tinha. Ai. Aí vocês iam o quê? Pro mall? Vocês iam andar no mall? Não, a gente ia, né, pra passear, para fazer algum evento, alguma coisa assim, outra igreja, mas assim, para tudo que a gente queria o grupo, né? Aí tinha que ser na van, sem freio. Eu acho que os pais tinham muita fé mesmo em Deus e na Paula, né, que ia dar certo. Mas graças a Deus estamos aqui, todos sãos e salvos para contar a história. Nunca aconteceu nenhum acidente, Deus não permitiu, né? Mostrou que a Paula é um excelente motorista, né? Que até sem freio ela consegue parar uma van. Tipo o Flintstone, coloca o pé no chão. Vai no pezinho do Flintstone ali. Aí, mas como que você começou tipo assim, a servir na igreja, assim? Qual foi a primeira coisa que você foi fazer, assim, ministerialmente, né? Falando. Bom, quando eu já comecei a ser, eu mesmo sendo visitante na igreja, né? A Andrea, toda semana a gente tinha escola dominical antes do culto. Então a gente ia para a escola dominical e toda semana ela dava um desafio pra gente, tipo, memorizar versículo e ensaiava uma música para cantar no culto, né? A gente sempre, todo domingo a gente cantava alguma música lá no culto. Ela passava, ela dava o CDzinho, né, pra gente e tal, falava assim, vai ser essa música e tal. E a gente ensaiava com ela. E aí no culto a gente cantava, a gente sempre estava participando de alguma coisa, fazendo jogral, teatro, essas coisas assim. Mas, né, quando a gente foi indo mais assim pra frente, tinha uma líder de crianças e ela teve que sair do ministério. Eu não lembro muito bem o contexto.
E minha mãe assumiu o ministério nessa época, né? Minha mãe começou a frequentar e tá firme, se batizou e tudo. Então, ela assumiu o ministério infantil. E aí, assim, ela ia preparar as aulas e eu ficava lá, mãe, que legal, vamos fazer isso, né? Qual que é a atividade? Sempre assim, ajudando. Ela pedia para eu ajudar ela e eu sempre ajudava ela. E eu sempre gostei muito de criança, né? Quando eu era adolescente, as minhas amigas estavam lá conversando, fazendo as coisas assim. E eu tava rodando a Ashley, filha da pastora Janine, na igreja, brincando com as crianças. Pra mim era mais legal, né? Tá fazendo isso, brincando com eles. Então, assim, quando ela tava liderando o ministério, eu ajudava nesse sentido. Só que ela aí também teve que parar e tudo. E por um tempo a gente teve, né, um outro líder e tal. Mas aí teve um dia que a gente teve reunião de membros e a pastora, né, falou, olha, a gente não tem líder para o Ministério Infantil, não está sendo trabalhado nada com as crianças, né, não está tendo nada, o ministério está realmente parado. E a gente está querendo abrir aqui para quem quiser, né, se voluntariar para trabalhar nesse ministério. Eu lembro que a pastora Lida falou, não precisa ser uma mulher, pode ser, né, um homem jovem. Quem se dispor para fazer isso, porque a nossa igreja sempre teve um coração muito voltado para as crianças, né, entendendo que elas são importantes para o reino e a gente precisa formá-las. Claro. E, né, essa foi outra experiência que eu tive, assim, que eu acho que poucas pessoas sabem. Mas naquele momento, naquela reunião, eu senti, assim, meu coração queimar. É uma experiência muito diferente mesmo. Eu senti, assim, como se tivesse fogo, assim, no meu coração. E eu falava assim, gente, mas eu tinha, acho que, 17 para 18 anos. Eu falava assim, mas eu não acho que... Né, como, assim, eu ainda sou adolescente, como que vai ser isso? Será que os pais vão aceitar e tudo? Mas, assim... No meio daquela reunião, quando eu vi, eu tava com a mão levantada e em pé e aceitando o desafio. E aí a pastora falou, amém, glória a Deus, né? Que bom que você aceitou, a gente realmente precisa e tal. Aí depois que a gente teve o culto, fui pra casa, aquela noite eu não dormi. Eu ficava só pensando, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu não sei nem fazer, né? Eu mesma, como que vai ser? Aí a pastora Leda né? Eu falei, pastora, eu aceitei, mas eu não sei o que eu... Né? Eu não sei nada, eu não sei como que é. Como que eu vou ser líder do ministério? Eu gosto de criança, mas eu não sei. Aí ela me chamou no escritório dela, me mostrou os recursos, as coisas, como que a gente poderia fazer e tal. E foi, né, me ensinando mesmo. Aprendi com ela mesmo, por todo o amor que ela tem por educação e tudo. E quando eu era criança, a minha brincadeira sempre era, né? Com os primos, com os amigos, era sempre assim, vamos brincar de escolinha. Eu brincava sozinha de escolinha, mandava os meninos de castigo. Os meninos invisíveis. Mas, assim, era algo que realmente eu sempre gostei, né? Eu tenho uma tia que é educadora, pedagoga. E eu ia na casa dela e ficava assim, uau, que maravilha, ela tinha garagem cheia de recursos, de coisas assim. Mas, assim, foi algo bem desafiador. Eu ficava assim pensando, às vezes eu olhava para os pais e eu falava assim, gente, eles devem olhar para mim e falar assim, com que autoridade você vai, né, ensinar meu filho ou falar qualquer coisa? E aí a gente vê que não é da gente, né? Porque Deus que capacita e basta a gente falar sim e Ele vai dando a capacidade, vai ensinando. E nessa época, a minha amiga Mariana, ela era líder do Ministério de Dança e eu participava com ela, ajudava ela. E aí foi muito bom, porque aí quando eu assumi o Ministério Infantil, ela também, tipo, né, veio do meu lado e me apoiou. Então a gente trabalhava nos dois ministérios, assim, juntos, né? E, né, fora isso, o ministério foi crescendo e se tornando muito ativo. O ministério de adolescentes, né, na época, de jovens. E então, assim, a gente dançava, cantava, tinha o culto de jovens,
Aí a gente cantava no louvor, saía correndo, trocava de roupa pra gente poder dançar. Aí saía correndo de novo, voltava pro teatro e, e voltava ainda para traduzir a pregação. E era uma correria louca, mas era um tempo maravilhoso, sabe? Que a gente realmente, assim, a gente sempre ouvia, né? Eu ficava assim, quando eu era jovem, todo pregador falava assim, né? Eu escolhi os jovens porque eles são fortes e não sei o quê. E hoje eu entendo isso, né? Que a gente, quando é jovem, você vive pro Senhor intensamente, porque a sua única preocupação é, tipo, né? Estudar, trabalhar e tudo, mas assim, você pode se dedicar de cabeça para o Senhor. Então, é uma mensagem, né? Os jovens, aproveitem o tempo que vocês têm para dar tudo, assim para o Senhor. Não que depois você não possa, mas acaba que fica um pouquinho mais difícil, né? Então, a gente sempre estava, assim, trabalhando, servindo não cansava, onde precisava. Achava bom, né? Era um prazer fazer aquilo ali. Como você falou, já sai de um, já vai pro outro, já vai, né? E termina fazendo outra coisa, então. E todo domingo, né? Mesma coisa. A gente tinha vigília, e a vigília já emendava, já era, tipo assim, brincadeira que a gente fazia, né? Bobeira, a gente levava altas broncas da pastora Leda. Teve uma vez que a gente estava lá, a gente ia no centro comunitário, fazia, né, a nossa confraternização. Tinha, como que chama? Agora totozinho, né? Pebolim, depende do lugar. A gente brincava e tal. E a gente começou a fazer uma brincadeira. Eu não sei, nem lembro qual que era a brincadeira. Mas assim, quem errava a pergunta, a gente ia rabiscando de batom, assim, sabe? Tem uma foto assim, todo mundo rebocado, aquela coisa mais horrível. Aí, só que lá no centro comunitário e tudo, aí tinha toalhinha que a pastora Leda colocava lá, bonitinha. Aí os meninos, né? Menino que é uma benção, que não pensa nos negócios, foram lá e limparam, assim, ó, o rosto todo cheio daquele batom marrom na toalha, limpinha da pastora Leda. Aí só sei que deu gabinete pra todo mundo na segunda-feira. Tipo assim, vocês podem brincar, mas, né, tem que ser mais tranquilo e não sei o quê. Mas era assim, era um tempo muito, muito bom. A gente viveu, assim, essas bobeiras, essas coisas assim, mas era saudável, sabe? Sim. Era muita comunhão, era brincadeira, era coisa assim, mas era saudável. Ninguém tava se embriagando, ninguém tava fazendo nada que não devia fazer. Fortalecendo a amizade entre vocês, né? De cristãos jovens, né? Que acredito que na época tinha sua dificuldade também, hoje é outra dificuldade, mas também tinha. Não quer dizer que era fácil no passado, né? Mas poder estar junto e se divertindo junto, igual você falou, sem precisar de nada ilícito ou ruim, né? Para fazer vocês estarem alegres, assim. Era um momento, assim, bom, né? De estar junto, assim, para que tomava um gabinete de vez em quando, mas faz parte, coisa de criança, né? De jovem e adolescente. Mas foi um tempo muito bom. E, assim, é bom que as amizades vieram, né? E hoje a gente vê os filhos, né? Os nossos filhos sendo amigos e tudo. E, né? É muito bom, é maravilhoso, assim, você viver isso no contexto de igreja. E você saber, assim, que no dia que tava todo mundo bem, alegre, brincando, né? Tava todo mundo ali se divertindo. Mas que também, se você tava passando por uma luta, uma dificuldade, você podia, né? Confiar num amigo para falar, olha, por favor, ora por mim, né? Me ajuda. E eu tenho essa experiência, né? Disso. E você falou que seu coração queimava, né? Pelo ensino de criança, da pedagogia. E no caso você fez faculdade? Você fez de pedagogia mesmo? Não, eu fiz psicologia. Psicologia. Uma das coisas, assim, que depois do 11 de setembro ficou meio difícil, a gente, né, também teve as notícias, foi assim, que dificultou muito para o imigrante, né? As portas foram se fechando mais, a gente não sabia se a gente ia ser deportado, ficava com mais medo de imigração e tudo. E uma das coisas, assim, que eu e minha amiga Mariana, a gente sempre ficava orando, era porque a gente não sabia se a gente ia poder fazer faculdade. E nós tínhamos o sonho de fazer faculdade. Então, uma das coisas, assim, que a gente se juntou mesmo em oração, pedindo para Deus que abrisse essa porta,
porque não tinha, né? A gente achava que não tinha possibilidade. E aí, quando a gente se formou, eu fui... nós duas, né, também, fomos pro Brookdale, porque o Brookdale aceitava a gente. E a gente estudou lá os 2 anos, e aí eu lembro que teve, né, aí assim, ok, você terminou aqui, mas aí para onde que você vai? E eu lembro de abrir a aplicação do Rutgers no computador e falava assim, qual que é o social do seu pai, qual que é o social da sua mãe, qual que, né, os seus documentos, você é legal? Tinha essas perguntas assim, claro, sabe? E eu falei assim, não tem como, né? Não tem como, eu não vou mentir, não tem jeito. E eu falava assim, se eu colocar a verdade aqui, eles vão me rejeitar. Eles vão rejeitar a aplicação. Então, a gente orava muito. Aí, teve a oportunidade de uma da Florida Christian University, começou a dar aula em Connecticut. É uma universidade cristã da Flórida que ensina em português. E aí eu comecei a fazer com a pastora, com algumas pessoas da igreja, até a Ali também começou a fazer lá. E aí a gente, uma vez por mês, saía daqui e ia lá para Connecticut estudar. E aí a gente fazia Christian Counseling, né, que é aconselhamento cristão na área de psicologia. Eu gostei bastante, me interessei bastante. E aí, mas ainda assim, né, orando para que Deus abrisse as portas, a gente conseguisse se formar. E aí eu pensava assim, ok, se eu me formar, será que eu vou conseguir trabalhar? Né? Será que eles vão me deixar trabalhar? E aí, estudei lá e depois o Brookdale mesmo abriu uma oportunidade de estudo através deles para outras universidades. Chama Communiversity. Então, eu estudava através do Brookdale, mas a formação era de outras faculdades. E aí eu fui, como eu já estava fazendo psicologia, trouxe, né, o meu relatório, comecei a fazer e me formei em psicologia através dessa universidade. Agora, quando eu fiz a aplicação para esse lugar, tinha também perguntando, tipo, você tem social? E eu deixei em branco. Aí, foi o primeiro dia da IBF, da nossa IBF, da nossa igreja. Aí, começando a IBF, eu recebo a ligação da universidade. Aí, atendi, né, e eu tava começando a atender. Aí ela falou assim, olha, eu tô só te ligando porque você esqueceu de colocar o seu número de social na aplicação. E assim, em New Jersey tem uma coisa, tinham, né, uma ideia, eu não sei se ainda hoje é assim, mas ela assim, se eles não perguntarem, você não fala e tá tudo ok, né? Hoje em dia eu acho que já não tem mais isso, já é bem mais fácil para você, né, o Ângelo e tudo, você conseguir fazer faculdade, eles não se prendem mais a isso. E eu falei para ela, eu não esqueci de colocar, eu não tenho. Isso é um problema? Aí ela falou assim, eu não sei, mas eu te ligo de volta. Aí eu falei, ok. Aí desliguei o telefone e fomos, né, seguimos fazendo a IBF. Aí a hora que acabou a IBF, eu vi que no meu telefone tinha uma mensagem de voz. E ela falando assim, olha, não se preocupe, a sua aplicação foi aceita, mesmo sem o social nem nada, você tá ok para estudar e tá tudo tranquilo, tá tudo em ordem. E graças a Deus eu consegui, né, me formar em psicologia através disso. Aí você fez psicologia, mas aí no caso você tinha quantos anos quando você se formou? Você já estava casada, não? Já. Quando eu me formei, eu tava grávida da Esther. Eu tava Em grávida. 2014. Não sei se vocês casaram em 2013 ou 2014? 12. Como é que você conheceu o Daniel? O Daniel estava na igreja também? O Daniel chegou primeiro? Não, depois de você? Ele bem depois. Bem depois? Bem depois. Mas assim, outro, né, conselho assim para jovens seja amigo da pessoa primeiro, conheça, né, tenha um relacionamento de amizade mesmo, porque eu conheci ele, eu admirava ele, a gente fazia seminário juntos com o bispo. E assim, né, a gente, tipo assim, admirava ele porque ele
estava ali, estava aprendendo a palavra de Deus, mesmo recém-convertido, ele estava estudando a palavra de Deus e querendo, né, realmente ir a fundo e servindo ao Senhor. Na nossa igreja, no templo antigo, a gente não podia deixar o equipamento de som montado. Então, todo domingo ele tinha que chegar mais cedo e carregar aquelas caixas pesadas, colocar no lugar, depois tirar tudo. E, né, às vezes tinha as pessoas para ajudar e às vezes quando não tinha, ele mesmo ia e fazia aquilo, sabe? Então, assim, a gente se conheceu assim e, né, eu sempre admirei ele e tudo. Mas aí, Muito bonito. Um rapaz bonito, bem apessoado. ai. Quem se apaixonou primeiro? Ele. Ele? Vai ter que dar direito de resposta pra ele, pelo jeito. Ai, claro que foi ele. Eu fiz ele trabalhar um pouquinho duro ainda. Isso aí. Teve que trabalhar aí, né? Tipo, trabalhar 7 anos aí, mas depois mais 7. Vamos ver se merece mesmo a benção, né? Mas em casa vocês têm uma história do casamento de vocês, né? Que vou precisar de uns lenços a mais, assim. A noiva tava meio... Ai, meu Deus. Meio chorosa um pouquinho. Porque eu sempre fui muito chorona. Aí, durante a cerimônia, gente, tava tudo dando certinho, né? Aí, durante a cerimônia, ele cantou pra mim. Aí, ele, né, nós escrevemos os nossos votos e lemos um pro outro. Aí, a hora que que eu fui ler os meus votos, eu comecei a chorar. E eu tenho um defeito quando eu choro. O Henrique presenciou isso. O nariz começou a escorrer, assim, não parava, era desesperador. E escorrendo. E aí só que eu tava virada assim, e as pessoas, as madrinhas estavam atrás de mim, elas não viram. Mas eu tava de frente pros padrinhos, e eles assim, meu Deus, o que a gente faz com essa menina que tá desmanchando? Aí eles foram, né, passou o lencinho lá, ajuda ela lá, se recompor. Aí veio a Esther, né, aí como é que foi, assim, a descobrir que tava vindo, né, um primeiro bebê? Vocês tinham planejado? Foi tudo... Né, vocês queriam ter muito, assim, vocês já estavam planejando. Como é que foi, assim, receber a notícia? Foi muito bom, né? Eu filmei eu contando pro Daniel, aí o que ele, né, sai assim falando pensando na minha mãe, porque minha mãe, o sonho dela era ser avó. E a gente também, né? A gente falou assim, ó, será que agora, né, vai ser um bom tempo? Eu tava com emprego, eles me deram plano de saúde pelo trabalho e tal. Aí eu falei, eu acho que sim, né? A gente tá bem, já me formei, tal. Tem um trabalho, você tá trabalhando. E, né, Deus falou amém. E veio a Estherzinha. Muita alegria, a gente recebeu ela. E alegria pra família toda, né? Os avós, todo mundo ficou doido. E uns anos depois veio a notícia em dupla, né? Quantos anos depois? 2 anos? Não. Eles nasceram... Ela não tinha 2 anos. Não tinha 2 ainda. Ela tinha 1 aninho e pouquinho quando a gente descobriu, né? Eu sabia que eu estava grávida e contei para ela, só que ela era muito nenezinha para saber. E planejei tudo. Eu falei assim, né? Eu vou no médico sozinha para poder ter. Aí só que acabou que o médico só fez o teste mesmo, assim, normal de farmácia. Aí eu falei, ok. Ele falou, você tem que esperar 2 semanas e tal. E aí eu peguei e contei. Eu fiz uma camisetinha pra Esther, falando, né, que ela ia ser Big Sister. E contei pro Daniel, contei pra minha mãe. Minha mãe falou assim, não, eu vou no ultrassom, né? Eu contei um dia antes do ultrassom. Foi no nosso aniversário de namoro. Eu contei pra ele no domingo, depois do culto. Aí contei pra minha mãe de manhã, mandei a foto pra ela. Aí ela, não, eu vou. Eu falei assim, mãe, mas eu preciso que você fique com a Esther. Ela falou assim, não, ela vai também. Vai todo mundo. Aí a gente foi, só que o Daniel precisava trabalhar.
ele não pôde acompanhar a gente naquele dia. Aí, tá bom, a gente chegou lá, tá fazendo o ultrassom e tal, e a médica vira e fala assim, eu tô vendo, né, o neném tem o coração forte, tá batendo aqui, né, muito bem, não sei o que lá. E eu tinha visto alguma coisa diferente do ultrassom da Esté. Só que eu falei assim, gente, eu não entendo nada disso, né, não tô vendo nada. Aí, quando eu olho, aí a médica falou assim, e aqui tem o coraçãozinho do outro bebê. Uau. Aí eu, como assim? E eu tenho primos gêmeos, mas assim, eu nunca imaginei. Eu tenho amigas que falam assim, meu sonho é ter gêmeos. Eu nunca imaginei que ia ser mãe de gêmeos. Aí a gente sai e eu, meu Deus, eu não acredito, né? Será que é verdade? É verdade. A mulher ficou até meio com raiva, porque eu fiquei perguntando tanto se era verdade. Ela falou assim, não, por que eu ia mentir, né? E aí minha mãe ficava assim, nossa, meu Deus. E a Estezinha era pequenininha, falava ainda pouco ainda, ela ficava assim, uau! Ai. Que raiva que não deu pra filmar a cena, assim, mas engraçado demais. Aí eu fui pro carro, né, ainda assim, flutuando, achando que eu ia desmaiar com a notícia. Aí liguei pro Daniel, falei assim, você não vai acreditar. Ele falou assim, foi tudo bem? Eu falei, foi, mas eu falei, você não vai acreditar. Foi bem até demais. Foi bem assim. Foi. Foi muito bom essa ultrassom. Aí eu peguei, falando com ele, falei assim, você não vai acreditar. Ele falou assim, não, o que foi? Aí o André, que trabalhava com ele, virou e falou assim, deve ser 2. Aí eu falei assim, não é mesmo. Aí o Daniel ficou mudo. Aí você tá aí na linha ainda? Cadê você? Cadê? E ele, não, peraí. Não, e quando eu liguei, eu falei assim, você tá sentado? Porque ele trabalhava no side naquela época. Nossa, já tá 20 metros de altura. No scaffold. Aí ele falou assim, não tô não, mas eu vou sentar, né? Eu acho que ele achou que tinha algum problema, era alguma coisa assim. Aí eu contei pra ele, aí ele falou, hoje ele brinca falando assim, que foi quando ele morreu e viveu de novo. A notícia. Mas aí foi assim, alegria, aquela coisa toda. Uma coisa bem interessante que aconteceu, a gente descobriu que tava, né, de gêmeos e a gente foi para outra clínica para fazer o pré-natal. Porque, né, aí quando a gente chegou lá, no dia antes que eu ia fazer esse ultrassom, eu tive um sonho que o médico falava que era só um bebê, que não era 2. E, tipo assim, eu falei, é sonho, né? Tô pensando demais, às vezes as pessoas falam alguma coisa, assim. E, né, ok, passou. Aí eu fui no ultrassom, a hora que eu cheguei lá, a médica, né, encontrou, viu o coraçãozinho e tal, falou assim, o bebê tá bem e tudo mais. Aí minha mãe também tava lá, né, porque é vó coruja. Aí ela virou assim, mas como assim? Cadê o coração do outro bebê? Aí eu falei, mãe, fica quieta, não fala nada não. Só que ela não sabia do sonho que eu tinha tido. E pra mim, Deus tinha falado comigo que não ia ter 2 bebês, que era só um mesmo. E, assim, no meu entendimento ali naquela hora foi isso, que não ia ser 2. Aí, até quando eu contei, na época, eu contei pra Denise. Aí a Denise falou assim, não, mas se Deus deu 2, tem que ser 2, não pode pensar assim, não. E minha mãe, não, você vai mandar essa mulher voltar aqui pra fazer esse exame de novo? Mãe, eu não quero. Eu não falei nada, porque eu achava, assim, que alguma coisa tinha acontecido e que Deus tinha me revelado antes. Só que aí a mulher voltou e realmente achou o coraçãozinho do outro bebê. E ela falou assim, mas você queria gêmeos? Você quer gêmeos? Por isso você tá querendo que eu volte aqui pra ver se não tem 2? É só um mesmo e tal. A mulher falou assim, a minha mãe falou, não, a gente tem um exame, ela fez, era gêmeos e tal. Aí, graças a Deus, descobriu, né, que eram 2 nenéns mesmo. E o Noah e Elizabeth vieram para adicionar, né, completar a família. As crianças são bênção na nossa vida, bênção na igreja, né? Esse trio, né? O trio Parada Dura, que fala. São muito engraçados esses meninos. Eles nasceram eles nasceram prematuros, nasceram de 32 semanas, ficaram 3 semanas internados
Mas assim, desafiaram todos os prognósticos dos médicos, graças a Deus. Eu lembro que quando eu entrei em trabalho de parto em casa e não queria ir para o hospital, tava assim, naquela negação, sabe? Tipo, não vou acreditar, não vai acontecer. Uhum. A gente acha que é fé, mas eu acho que é meio teimosia. Eu lembro que tava chovendo, não tava no dia? Tava na igreja quando eu recebi uma notícia. Eu não sei, eu só sei assim, eu passei mal o sábado todo. E eu tinha preparado a lição das crianças para o domingo, eu ia dar aula para as crianças. E eu tô lá morrendo de dor e tudo, e arrumando as coisas, e o Daniel falou assim, você não vai na igreja hoje, você não tá bem, eu vi, você ficou acordada a noite toda. E eu, não, eu vou, eu tô bem, isso é normal, e acontece, não sei o quê. Falei com ele, vai deitar com a Esté, e eu vou terminar de preparar as coisas aqui que eu tenho que preparar pro culto, e tá tudo bem. Eu vou, né, tudo bem. Só que, né, foi piorando. Eu lembro que eu baixei um app no telefone e as contrações estavam bem próximas. E aí chegou uma hora que o próprio aplicativo falou assim, vai pro hospital. Eu acho que... eu não sei se o app tinha aquele feature, se foi Deus que falou assim, mandou mensagem, falou, pelo amor de Deus, vai pro hospital. E aí eu falando com a minha amiga, falando assim, olha, eu acho que realmente eu vou ter que ir, eu não queria, eu queria que eles, né, nascessem no tempo certo e tudo. Mas ela falou assim, não, vai e tal. E aí eu falei assim, nossa, mas como que vai ser, né, com as crianças, né, não sei o que. Aí eu lembro que eu mandei mensagem pra Aninha, a irmã do Henrique, falei, Aninha, você pode cobrir pra mim e tal. Aí, quando a gente chegou, deixou a Esté na minha mãe, quando a gente chegou no hospital, os médicos examinaram, os nenéns estavam quase nascendo já. Eu tava com, né, quem sabe disso, tava 8 centímetros dilatado. Tem que ser 10, né? Tem que ser 10. Tava quase. Então. Tava quase. Então, quase que eu tive eles lá na igreja. Verdade. Não é o app, Jesus falando através do app, pai, você ia estar ali, né, filho, ia, com dor. Ia dar passar um aperto lá nos irmãos, nas irmãs lá na igreja. Aí falar que você nasceu na igreja literalmente. Num lar evangélico, não, no berço cristão. Literalmente na igreja. Não, a pergunta sempre que te fazer, mas uma pergunta pessoal. Qual dos dois nasceu primeiro? O Noah. O Noah é mais velho. O Noah é o do meio, né, vamos dizer assim. Mas ele sempre gosta de falar. Eu nasci primeiro. A Esté, não, eu nasci primeiro. Sim. Aí ele fala, não, eu nasci depois. Aí eu vejo, é o quê? E ela é caçulinha mesmo. Benção esses meninos, viu? E agora, hoje em dia, né, você trabalha numa escola, né? Você, no caso, leciona aulas ou você fica mais na parte de psicologia mesmo? Qual é o seu trabalho na escola hoje, atualmente? Sim, eu sou o que chamam de paraprofissional ou instructional aid. Na nossa sala, é uma sala inclusiva. Quer dizer que nós temos crianças que têm tipo, necessidades especiais, né? Autismo e outras assim. E temos, né, todas na mesma sala, integrada. A gente não separa as crianças que têm necessidades especiais e coloca numa sala só elas. Então, o meu trabalho é de ajudar essas crianças para que eles estejam ali e tenham um suporte. E, né, tenha as duas professoras, uma professora de educação regular e outra professora especializada em educação especial. E eu trabalho ali assessorando elas com as crianças, trabalho bem mais de perto com as crianças, ajudando, né, em tudo que acontece dentro da sala de aula. Eles ficam juntos? Sim, na mesma sala. Os que têm necessidade e os que não têm? Sim. E você fica mais cuidando dos que têm necessidade? Sim, eu tenho 2 crianças que são mais minha responsabilidade, mas assim, eu também assessoro a sala toda, né? Mas assim, tem 2 crianças que é mais a minha especialidade, assim, que tá mais sob o meu cuidado. Tem quanto tempo que você já faz isso, assim? Eu comecei agora em setembro, né, o meu primeiro ano. E assim... Como é que tem sido essa experiência para você?
foi maravilhoso. Eu né, tenho aprendido muito e gostei mais do que eu achei que eu ia gostar. Tá na sala de aula realmente, né, é um sonho realizado. E Deus foi preparando, assim, onde, né, que eu devia estar. Eu queria muito trabalhar na escola das crianças e foi isso que eu pedi para Deus. Só que na época não tinha nenhuma abertura, assim, não tinha vaga, eu achava que não ia dar. E o Daniel falava assim, mas qual que é o seu sonho? O que você quer? Pede isso para Deus. Eu falava assim, não, eu gostaria de estar ali na mesma escola que as crianças estudam, né, para estar ali com eles e tudo, e é perto de casa, a gente vai ter o mesmo horário, os mesmos dias de escola, tudo. Aí eu comecei a fazer as aplicações. E aí eu apliquei para outros lugares também, outras escolas aqui perto. E essas outras escolas me responderam muito rápido. Mas assim, aí o Daniel falou assim, mas você queria ali. Você aplicou nos lugares, mas você queria ali. Aí eu falava assim, ok. Mas aí as outras começaram a voltar já imediatamente com ofertas, falando, a gente tem esses e esses benefícios, só que eu teria que abrir mão de algumas coisas de tempo com as crianças, e eles iam ter que ficar depois da aula, né, no after school, eu não ia ser o mesmo horário, eu ia ter que trabalhar um pouco mais, e ia ser um pouco diferente, mas aí eu ficava assim, não, mas Deus queria, né, Deus dá o melhor pra gente, então Ele vai dar e tal. Aí eles me retornaram falando, né, que eles tinham me aceito a escola onde eu trabalho agora, que é a escola onde as crianças estudam. E aí eu fiquei naquela, assim, né? Falei assim, uau, mas ali eu vou ter esse benefício, eu vou ter aquele outro, e comparando e tudo. Mas Deus confirmou no meu coração que era ali mesmo que eu tinha que estar. E, né, e tem sido bênção. Acho que tem sido muito bom ali mesmo. Eu posso estar junto com as crianças, no recreio, os meus alunos também no mesmo horário do Noida Elizabeth, então eu estou ali junto com eles. Acaba que você constrói, né, um relacionamento com os professores deles e tudo. Mas assim, desde das aplicações que você que faz, eu nunca vi um papel desse, mas você, no caso, opta por trabalhar com quem tem necessidade ou não? Não, a minha posição específica é para trabalhar com as crianças especiais. Mas isso já era tipo assim, não, você pode escolher, não, eu não quero crianças com algum tipo de deficiência. Não, né? Não. Você não sabe, quando eles te contratam, você não sabe nada sobre a criança, porque é sigiloso para proteger, né, a criança. E aqui eles têm algo chamado IEP, que é tipo um programa individualizado de educação para as crianças. E nesse plano tem todas as necessidades que aquela criança tem. Se ela precisa de fono, se ela precisa de ajuda para abrir um snack, né? Tipo assim, abrir um saquinho. Se ela precisa de ajuda para falar, para isso, para aquilo. Fala tudo, né, que ela precisa. Isso você só tem acesso depois que você está contratado e que eles te designam para aquela criança ou para aquela sala. Porque também tem pessoas que trabalham da mesma maneira que eu trabalho e não são, as crianças não precisam de uma pessoa só para elas. Então pode ser uma pessoa que faz a sala toda, entendeu? São entendi. talvez casos mais leves, mas a criança talvez tenha um déficit de atenção e precisa de alguém de vez em quando ir lá e falar assim, ei, vamos, né? Às vezes tem ADD, precisa caminhar um pouquinho, gastar energia para voltar, para conseguir focar de novo. Então, assim, você só vai saber mesmo quem você vai ajudar ou que sala depois que você é contratado, né? Em um dos lugares eles me falaram mais ou menos assim, né, quem que eu ia trabalhar, mais ou menos a idade da criança e, né, que tinha autismo e tal, mas geralmente é depois, exatamente por causa do sigilo, né? Tem que ser bem sigiloso para proteger a criança e a família. Mas aí, no caso, as salas, assim, elas são, a sua especificamente, por exemplo, os que têm autismo, e todos eles são do mesmo grau ou próximos, assim, ou não? Tem graus variados? Não. Não tem como você medir, sabe? Porque
são pessoas, né? Quando a gente fala com os pais, a gente fala assim, eu posso conhecer o diagnóstico do seu filho, mas eu só vou conhecer realmente o que ele precisa quando eu conhecer ele. Então, é muito importante criar esse vínculo com as crianças. Então, antes de eu conseguir ajudar as crianças, eu tenho que criar um relacionamento com elas. Porque ela precisa conseguir depender de mim, ela precisa conseguir confiar em mim, para depois ela aceitar a minha ajuda. Entendeu? Não tem como eu só chegar lá. Então, por isso que é difícil, se você vê... e por isso que eles tentam colocar uma pessoa o ano inteiro, e agora esse ano, o próximo ano, eu vou seguir com os mesmos alunos No outro grade, né? na outra série, para ir acompanhando, porque eles já criaram esse vínculo comigo. É mais fácil. Porque com crianças especiais e principalmente com autismo, você precisa de manter a rotina, você precisa manter a estrutura. Toda mudança é muito difícil, sabe? Mudança de som, às vezes o som fica alto de repente. Aquilo agride a criança e às vezes ela começa a ter... reagir de uma maneira que para as outras pessoas não entendem, não te incomoda tanto, sabe? Quando falta professor, quando o professor não vai, eu já chego na criança e falo, na hora que eu já encontro ela, né, com cumprimento e tal, falo, olha, hoje a professora tal não veio, a gente vai ter outras pessoas. Quando a rotina muda, a gente tenta avisar antes, quando vai fazer uma programação fora da escola. Quando alguma coisa foge da rotina, a gente tenta avisar antes, para evitar a surpresa, sabe? Entendi. Para ajudar com isso. Interessante, né? Porque a gente fica às vezes pensando, nossa, mas o autismo hoje, infelizmente, é muito comum. A gente se ouve mais e vê mais crianças e adultos com esse diagnóstico. Talvez antigamente não tinha ou não tinha informação ou não sabia exatamente o que era. Tem casos de muitos adultos, né, que descobrem depois que já são adultos. Sim. Né? Depois que vai fazer algum tipo de exame, qualquer que seja, ele descobre que ele é autista já aos 30 anos. Né? Porque nunca teve um diagnóstico às anterior, vezes, assim, nunca teve informação, ou não sei. Antigamente, talvez a pessoa era taxada assim como uma pessoa esquisita, uma pessoa diferente, ou alguma coisa assim. Isso. Não tinha o conhecimento, né, que tem hoje para realmente entender, explicar né? E é muito difícil para uma pessoa de fora, tipo assim, entender essas coisas que você está falando, da rotina, da forma como elas agem, o que agride elas, né? O que faz ela ter crise. Porque ela tipo assim, criança vai começar a gritar, não é porque ela quer, né? Porque alguma coisa está incomodando, ou é o som, ou tem que usar um abafador em certos casos, né? E como é que tem sido, assim, você trabalhar com essas crianças, assim, como é que você vê, como é que você passa a entender, né, essas crianças? Porque para quem é de fora, é difícil de você entender. Você vê uma criança que corre para o lado para o outro, que grita, você pensa que ela é mal educada, né? Que as pessoas no primeiro momento já acham, não, aquilo ali não tem limite, não tem, mas não é o problema, né? Não. Então, como é que é saber lidar com esse tipo de situação? Na maioria das vezes o problema é sensorial, né? Acontece que um barulho alto ou às vezes muita luz e depende de que, igual eu falei, você tem que conhecer a criança para você conhecer o que ela precisa, porque tem gente que o som, né? Tem crianças que têm autismo, o som pode estar alto e ela não se importa. Tem uns até que gostam do som alto, que eles precisam daquele sensorial mais alto, entendeu? Então, você precisa conhecer, não é um diagnóstico, sabe? Não é uma coisa assim que cobre todo mundo e você conhecer um diagnóstico, você vai conhecer todo mundo que tem autismo e vai ser igual. E é por isso que eu falo, você tem que criar esse relacionamento para você saber. É difícil você conseguir ajudar se você não conhece. É mais fácil quando você já conhece, entendeu? Então, no nosso treinamento, você tem que ser como se fosse uma rocha que a criança pode se apoiar quando ela está em crise. E ela vai subir a crise, ela vai chegar no pico da crise, mas depois ela vai descer.
Se você, no tempo da crise, não for essa rocha, não ajudar ela a passar pelo processo e descer, você pode fazer o processo ficar mais curto, se você conseguir acalmar ela. Isso é feito, né? Respiração, você também tá calmo para conseguir acalmar a criança. E você entender que é um processo que ela vai passar, mas ninguém ganha nada, tipo, julgando, falando, né? Tipo assim, achando que tá incomodando, que isso. A gente tem que tomar precauções para a criança não se machucar, porque talvez ela pode... Tem algumas crianças que correm, né? Algumas pessoas que correm e às vezes correm na rua, não analisa, né? Todas as consequências, exatamente porque tá naquele momento de crise. Mas assim, né? Tomar esses cuidados e de alguma maneira dar um suporte para ela conseguir se acalmar. Algumas é sensorial, tem algumas pessoas que são especializadas em uma escovinha que passa assim e aí ativa os sensores e a criança consegue se acalmar. Mas você tem que ser treinado para fazer isso. Tem alguns que têm dificuldade, tem restrição alimentar, né? Tipo, alguma textura de comida. Então, são várias coisas, né? Porque é tudo sensorial. Então, cheiro, às vezes... E às vezes, assim, a pessoa chega que tá com um perfume muito forte... E na hora que a criança já sente, aquilo já incomoda, entendeu? Então, se a criança tem esse problema sensorial às vezes igual você falou, de comer alguma coisa, a textura não tá legal, ela vai rejeitar, ela não vai comer. Ou se você chega com um perfume muito forte, ela não vai querer ficar perto de você, ou aquilo vai causar uma crise nela. Então, são vários cuidados, e você vai conhecendo e vendo o que né, causa. Porque muitas crianças também têm, além do autismo, tem toque junto. Então, o toque cria... algumas crianças que a gente tem isso. Então, o toque, assim, é alguma coisa na mente que acionou. E se ela não fizer isso, né, ok... Sempre lá tem as bandejinhas com os números organizados. Se tiver fora de ordem, ela não consegue fazer nada. Ela não consegue concentrar. Ela não consegue fazer a lição, ela não consegue fazer nada enquanto aquilo não tiver em ordem no lugar. Então, não adianta você lutar com a criança e ficar batendo contra, porque ela não vai fazer. E aquilo vai levar a uma crise. Então, trabalha de conscientização, né? Para ela começar a ver, ok... Se tiver ali, não vai ter problema. Você tá vendo que, mesmo estando fora de ordem, nada aconteceu? Que tá todo mundo bem, que tá tudo ok? Tem esse trabalho, assim, de tentar fazer com que ela fique ok ou não? Ou simplesmente levar ela lá e botar e pronto? Depende, sabe? Depende do dia e depende das metas que a gente tem pra criança. Às vezes dependendo, né? Eles falam assim, não, ok, só... Né? Troca, organiza, deixa ela ficar ok. E às vezes não, às vezes a gente tá tentando trabalhar para diminuir isso, porque tá ocupando demais, tá sendo muito, tá atrapalhando, né? Porque todo o nosso trabalho o trabalho na escola não engloba toda a vida da criança. É tudo que atrapalha a educação, entendeu? A gente tem psicólogo na escola, tem conselheiros e tudo, mas é mais focado que isso está atrapalhando ela na escola, então o que a gente pode fazer para melhorar? É um conceito assim que às vezes as pessoas não têm. As pessoas acham, na escola tem psicólogo, então qualquer coisa eles vão ajudar. É mais quando atrapalha na escola. Se na escola ele tá bem, então você tem que procurar ajuda fora da escola. A escola não vai, né? Porque os recursos também são difíceis, sim. Né? De conseguir. Então tem sido um aprendizado muito grande para você nesse ano, né? Você nunca tinha trabalhado com crianças especiais? Assim. Não, eu fiz um estágio, quando eu estava na faculdade, eu fiz um estágio numa agência que trabalhava só com autismo, Asperger's e, né, todo o espectro autismo. E foi algo bem interessante para mim, porque eles têm uma visão totalmente diferente.
eles falam que é, tipo, diversidade de mente. Eles não veem como, assim, uma deficiência, sabe? Eles falam assim, as pessoas, né, pensam diferentes e tal. Só que lá eles trabalhavam, ensinavam eles como procurar um trabalho, como trabalhar, né, conseguir um emprego, como ser independente, até, tipo, como arrumar uma namorada. E tipo, pra dar qualidade de vida. E foi bem legal. Eu gostei bastante de fazer esse estágio. E assim, a gente não vai entendendo, depois você vai colocando as peças juntas. Eu conheci uma amiga, uma colega lá na faculdade, e ela me levou um dia para a igreja dela. Aí, a hora que a gente chegou lá, ela trabalhava no ministério Special Ministry, né? O ministério com crianças especiais. E aí ela foi contando, eu falei, nossa, mas como que funciona isso e tal? Então, na igreja dela tem o ministério infantil e também tem o ministério que atende a necessidade das crianças especiais. E ela foi me contando e tudo, e ela falou uma frase que nunca saiu mais da minha mente. Ela falou assim que o pastor dela virou e eles na época não tinham ninguém, nenhuma criança com necessidade especial na igreja, e o pastor dela virou e falou assim, prepare, né, tudo que eles virão. Então, quando você tiver um ministério, eles virão. E aquilo ficou muito na minha mente. E eu acredito que a gente, como reino, né, a gente precisa ministrar essas crianças, essas pessoas. A gente tem que ser o exemplo de inclusividade, não só, né, porque o mundo hoje está falando muito disso. Sim. Mas nós precisamos, porque Jesus foi a todos. Jesus foi até o coxo, foi até o cego, foi até o mudo. Ele foi a todos. Então, a gente também precisa ir. Sim, porque a gente trata a inclusão como se não, o governo vai tratar disso e vai incluir. Eles se viram para lá, né? Mas não, isso é um trabalho da igreja também, da inclusão, né? Se a gente quer ver uma sociedade que é inclusiva, a igreja precisa ser inclusiva, né? Precisa ter isso, ter algo preparado. Se não tem algo preparado, pelo menos ser receptivo e pronto para estar se adaptando, né? Isso. Né? Qualquer dificuldade, a dificuldade de uma é essa, outra é essa, então a gente vai, né, adaptando e tratando, né, incluindo, não é só falando que a criança é difícil e tudo, mas não, entender qual é o problema, qual o diagnóstico é esse, então a gente vai trabalhar em cima disso, né? Precisa começar, não sei se começar, mas precisa ser forte na igreja, né, essa inclusão, não só querer com que fora seja inclusivo e nós sejamos exclusivistas dentro, né? E assim, eu lembro quando eu era criança, tinha esse suporte que você está falando, do governo e tudo, a PAI e tal, só que é separado, né? E a gente vê, quando na faculdade a gente estudando a respeito disso, é benéfico para as crianças especiais, porque elas estão ali juntas e elas estão aprendendo coisas que a gente, adulto, não vai conseguir entender, não vai conseguir explicar. Uma criança aprende muito mais com outra criança do que com um adulto. Sabe? E então, assim, quando eles têm ali um amiguinho que consegue fazer uma coisa e ele se espelha, então ele vai ter alguma coisa para sempre aspirar e ele vai crescer muito mais. E qual que é o benefício para as outras crianças que talvez não tenham, né, umas necessidades especiais? Empatia, amor, você entender que o outro é diferente, que talvez ele tenha necessidades diferentes, mas que ele é amado do mesmo modo, né? No contexto de igreja, a gente conversou com as crianças sobre isso, falando assim, porque seu amiguinho talvez é diferente, talvez vai ter essa reação ou outra, não significa, né, que você tem que excluir ele, pelo contrário, vai ajudar. E na escola é maravilhoso, nós temos umas crianças assim que são chaves, que eles, às vezes, a criança está em crise e a gente chama essa criança e ele consegue acalmar o outro, ele consegue trazer o outro. E é maravilhoso, coisas assim que às vezes nós adultos não conseguimos fazer, mas porque é um coleguinha, eles aceitam, sabe? Às vezes falam assim, não, eu não quero que você me ajude, meu coleguinha pode me ajudar? Aí o colega, não, eu posso ajudar. E aí, entendeu? A criança, a gente vê tudo isso. É muito bom.
Que legal. Cara, eu fui muito, muito, muito abençoado mais uma vez, né? Com tantas histórias, com tantos ensinamentos que a gente ouve, a gente aprende. E eu creio que você também foi, que está aí nos assistindo até agora. E se você, né, não deu like, vai lá, comenta, né? Fala, manda um recado aí pra Juliana, manda nos grupos para todo mundo. E eu queria falar com você, Ju, que tipo assim, eu louvo a Deus por sua vida, né, pelo serviço, pelo empenho, pelo trabalho, por tudo que você tem feito, pela sua presença na igreja, pelos seus filhos, pelo seu marido, que também é um grande homem de Deus que nos faz crescer muito. A gente louva a Deus pela sua família inteira, né? Você tem muito mais tempo de casa do que eu e a gente aprende muito com vocês, com todos vocês. Eu queria que você deixasse uma consideração final para quem está te assistindo até agora, para quem ouviu a sua história, ouviu o trabalho que você tem realizado na escola e na igreja. Todo mundo está te assistindo, que quiser deixar um recado, esse é o seu momento. Primeiro, né, mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pro meu marido, te amo, os filhos que vão assistir, porque eles já perguntaram quando que vai sair o Betocast. Mas agradecer a oportunidade, né, E assim, acho que a gente estudando a Bíblia, a gente vê que testemunho muda, né, a vida das pessoas. Talvez a gente pense assim, mas né, não tem nada de tão especial assim na minha vida, ou não vivi nada né, de tão especial assim para poder testemunhar, mas isso não é verdade, né? A sua vida é um testemunho, o que você viveu é um testemunho de tudo aquilo que Deus fez. Nós todos somos partes do grande plano de Deus, né? Nós somos só um fiozinho, só uma partezinha, mas o plano é dele e a gente, né? Nós somos parte disso. Então, se você está assistindo e ainda não tem, né, um relacionamento com Deus, sabe que Ele é o único que pode transformar a nossa vida, que pode transformar a nossa história, pode transformar nosso choro em riso, pode nos dar alegria verdadeira. E, né, por Ele que a gente vive, que a gente existe, pro louvor da glória dele. Amém? Amém. Que o Senhor esteja abençoando, continuando abençoando. Eu fui já muito abençoada pelos podcasts. É bem legal a gente ouvir as histórias, né, das pessoas e tudo. Então, Deus continue abençoando vocês aí com esse ministério. Amém. Muito lindo. Obrigado, Juliana, mais uma vez pela sua presença, ter disponibilizado o tempo, né? São 3 crianças para cuidar e você, né, poder estar aqui com a gente agradece de verdade. Você que nos assistiu até agora, também te agradeço por todas as coisas que vocês têm nos feito nos outros podcasts, têm nos ajudado, têm comentado e tem sido bênção para a nossa vida também poder estar aqui, né? Um projeto que eu creio que nasceu no coração de Deus, né? Primeiro lugar, e nós vamos continuar fazendo até quando Ele permitir que a gente faça. Amém. Né? E Ele vai dando estratégias para que a gente continue abençoando outras pessoas, né? Dentro da igreja e fora. E é isso. Então, se você ainda está com a música do bêbado que encontrou Jesus, você vai orar. Meu Deus. Você vai orar que vai passar essa música. Eu ia só mencionar uma música, né? Você fez eu falar qual que era. Então, você vai orar que pede para sair essa música da sua cabeça. E obrigado, gente, por estarem aqui com a gente até esse momento. E até o próximo Metocast. Um grande abraço. Fiquem com Deus.